lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre O Irlandês, que é o novo filme do Martin Scorsese pra Netflix, que é a grande aposta da Netflix pro Oscar de 2020. Sim, saiu nos cinemas uns 10 dias antes, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e nessa quarta-feira estreou oficialmente no serviço de streaming. E claro, além do Martin Scorsese por trás, tem um grande elenco com Robert De Niro, Al Pacino e Joey Pesci. É um filme longo sim, a gente vai falar dessa polêmica recente, brevemente sobre até o que rolou com a Marvel e, lógico, cada detalhe desse filme que tá incrível, e eu sinceramente gostei mais de ver ele na streaming do que no cinema, e a gente vai discutir isso aqui. Então, olha, pra você não perder as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Aqui tem playlist de explicado, teoria, análise e muito mais. O Irlandês é um filme que conta a história por trás da máfia. A gente acompanha o depoimento de Frank Sheeran, que era um assassino profissional e veterano da Segunda Guerra Mundial, e conta sobre o crime organizado nos Estados Unidos e como ele trabalhou do lado de grandes personalidades do século XX. A história é baseada no livro de Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, que em tradução livre seria Eu Ouvi Dizer Que Você Pinta Casas, que é uma expressão usada para quem era assassino justamente pelo ato de pintar para cobrir o sangue das suas vítimas. Antes de abordar sobre o filme, eu queria dizer que para fazer esse vídeo eu assisti o filme duas vezes. Uma foi na cabine de imprensa que a Netflix fez e a outra foi agora na estreia no serviço de streaming, e eu preciso dizer que eu prefiro particularmente assistir no serviço de streaming, não só pelo fato de pausar, se você deve ou não pausar, não vou entrar nem nesse mérito, mas justamente por ele ser um filme longo, eu consigo assistir mais confortavelmente da minha casa. Existe sim uma comparação com, por exemplo, Vingadores, que também tinha 3 horas, mas com certeza o ritmo do filme, que é um ritmo mais lento, principalmente com essa comparação, Vingadores você tá na ponta da cadeira toda hora, sabe? Então ele é um filme que ele é devagar, o ritmo dele é esse, isso não é um problema, eu gosto de filme mais devagar, inclusive, mas justamente por isso eu sinto mais esse período, então é por isso que eu gosto de assistir ele mais confortavelmente. Isso até diferenciou a minha experiência, eu gosto mais do filme agora, da segunda vez que eu assisti, do que essa primeira vez no cinema. Mas tem algumas pequenas diferenças de assistir no cinema e em casa que eu vou comentar ao longo desse filme, porque é uma questão de efeito também. O diretor do filme, que é o Martin Scorsese, ele é muito conhecido pelos seus filmes de máfia, como Os Bons Companheiros e Cassino. Mas aqui nesse filme a gente acompanha a história da máfia de uma perspectiva diferente, é a história por trás dela de um ex-membro que tem a sua morte anunciada por causa da sua velhice. Essa história tem 3 períodos da vida dele e por isso foi utilizado um CGI para fazer o rejuvenescimento do ator e também o envelhecimento do ator, mas o filme ele se tornou uma experiência diferente e um filme mais caro justamente pela utilização do CGI. E é aí que eu entro no ponto da polêmica da Marvel, porque já saiu matéria que esse filme ele foi realmente muito caro e que a Netflix quis comprar, mas antes disso o Martin Scorsese ele tentou oferecer para outros estúdios mais convencionais e eles recusaram, justamente porque ele é um filme que não converte tanto em bilheteria, o investimento seria muito alto para a conversão em bilheteria, como por exemplo os filmes da Marvel. E por isso a Netflix comprou a ideia, porque eles não vivem de bilheteria, e é muito louco a gente ver esse movimento, né? Porque, que nem eu tinha falado na minha crítica de Klaus é um filme que ele trouxe a essência do cinema dos anos anteriores, porque hoje em dia no cinema a gente vê muito reprodução no mais do mesmo, a fórmula Marvel que tanto se fala, reboot de grandes franquias, até mesmo as animações agora elas estão sendo contadas em live action, sendo a mesma história, pouco conteúdo realmente original, e a Netflix tem aí trazido esse conteúdo mais convencional. E é muito interessante que tenha acontecido esse movimento, porque a Netflix, que ela nasceu da era das streamings, da era digital, ela tem pegado a carência do cinema antigo, das obras do que se fazia antigamente, e trazendo histórias modernas, histórias na atualidade. O Irlandês, ele é um filme muito bonito, a fotografia é muito bonita, a gente vê que tem um cuidado de câmera bem preciso, inclusive tem vários planos sequências que são lindos de se ver, e é por isso que eu falo que a experiência do cinema e a experiência em casa são diferentes. A gente consegue ver, obviamente, com mais detalhes algumas coisas no cinema, e a experiência em casa vai depender da qualidade da sua TV também. Mas dentro de tantas coisas bonitas que a gente vê nesse filme, a grande beleza dele realmente está no roteiro, e principalmente nas discussões que o filme traz, como a velhice, a morte e a solidão. E por isso que é interessante a gente ter esse
recurso de CGI nesse filme, porque a gente vê como se fosse o envelhecimento real daquele ator. O único momento realmente que me incomoda do CGI é do De Niro, quando ele tá bem no início lá falando sobre a vida dele como motorista de caminhão. Só que isso também foi uma coisa que eu reparei muito mais na minha experiência do cinema do que na minha experiência em casa. E é por isso que eu falo, né, que a experiência ela vai depender muito da qualidade do que você tem em casa. E ainda sobre essa questão de rejuvenescimento e envelhecimento, é muito interessante ver algumas escolhas de atores que eles pegaram, porque até mesmo a Peg, a gente tem ela na primeira timeline quando ela era criança e depois ela mais velha, então aí realmente a gente teve uma troca de atrizes, mas é incrível como a escolha deles fez com que você realmente acredite que aquela criança é aquela mulher mais velha. Então foi muito bem feita essa escolha de atores para dar essa continuidade dessa proposta que o filme tem. Mas agora falando sobre o nosso protagonista, interpretado pelo Robert De Niro, é muito interessante como o personagem dele, o Frank Sheeran, lida com a morte, tanto na questão profissional quanto nas histórias que ele conta. É legal porque o diretor ele acaba trabalhando com algumas imagens ali no filme dessa relação dele, como em um funeral ou até mesmo do seu próprio funeral que já está anunciado pela sua velhice. E até mesmo a frieza com que ele lida nas situações em que ele precisa profissionalmente. E é muito interessante que o filme ele tá tão atrelado com essa temática de morte que até os personagens que não são visualmente mostrados como eles morreram, é descrito em lettering a forma que eles morreram. E eu também gosto muito do paralelo que o Frank faz sobre a época dele da guerra e sobre o que ele faz na máfia, sobre ser um soldado e seguir ordens independente de qual seja essa ordem. E também como ambos estão atrelados à morte, ambos matam igual. E também é muito interessante a visão dele sobre a máfia, o olhar minucioso das coisas que aconteciam e das coisas que significavam. Eu diria até que é uma visão bastante imersiva, porque em certo momento do filme, você simplesmente não precisa mais de diálogos para entender o que vai acontecer. Tem vezes que os personagens simplesmente falam, tem que ser desse jeito, e você entende o que vai acontecer a partir disso. E principalmente como essa história da máfia tá inteiramente ligada com a política dos Estados Unidos, assim também como o seu sumiço. E ainda sobre essa temática de morte que o filme traz um paralelo sobre a solidão. E é muito interessante como o filme conta pra gente desde o início, num plano sequência maravilhoso lá no asilo, a gente vê vários idosos que estão interagindo e todos estão com uma roupa bem similar, mas o De Niro não, ele tá lá com seu traje comum de mafioso e ele tá sozinho. Então o personagem é a solidão se destaca. Óbvio que essa solidão se dá ao decorrer dos eventos aí do filme, mas também é muito interessante como a gente vê desde o início o filme falando para manter a família próxima. O filme ele é um reflexo bastante fiel da máfia, inclusive da época. Eu como mulher assistindo chega a ser incômodo, mas ao mesmo tempo é compreensível com a falta de protagonismo feminino. Inclusive os personagens negros raramente eles aparecem ou têm um tempo maior de tela, e as mulheres elas não têm fala. Até mesmo a Peg, que é uma das personagens femininas principais, ela tem uma importância grande aí para a história, ela tem poucas salas. A própria angústia dela a gente acompanha conforme ela vai vendo as notícias na TV e no jornal. Até mesmo desde criança, era algo que ela sabia desde quando ela era criança, tanto do pai quanto do Russell. E por isso o filme traz essa melancolia, é um filme mais devagar justamente para explicar isso e para trazer essas temáticas da velhice, da morte, da solidão. Mas deixa aí nos comentários qual que é a sua expectativa para esse filme, inclusive para Oscar e etc. E se você já assistiu, o que você achou do filme? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!